Então, meus amigos, hoje eu vou vir falar aqui de um tema que é muito polêmico, tem muita especulação aí na internet, muita gente já tá por aqui também, de saber de falar sobre esse tema, mas por que basicamente que as pessoas já não querem saber muito? Porque, na verdade, sempre quando há algum vídeo, algum livro, algum material que se propõe a falar desse assunto, as pessoas dizem que vão revelar segredos, vão se aprofundar em mistérios, e na verdade o que se vê ou não passa de especulação ou é mais do mesmo. Pois bem, eu vim aqui não para revelar nenhum segredo para vocês a respeito desse assunto, mas eu vim aqui para dar uma visão geral que eu acho que é muito mais importante. Afinal de contas, o que é a maçonaria? E o mais importante, o que eles pretendem, o que eles dizem que são e o que eles realmente são. É isso que nós vamos tratar. Eu vou já logo dizer para vocês, não tem mistério, não vou tratar de mistérios, não vou revelar segredos, né? Eu vou fazer uma análise totalmente fundada em provas, em argumentos, em estudos que eu fiz. Então, pode ter certeza, tudo que eu falar aqui tem uma base muito sólida. Coisas que são especulação, nós vamos deixar de lado. Ou se existir alguma coisa ou outra de especulação, eu vou dizer para vocês que é pura especulação, tá bom? Então vamos aos fatos. O que é a maçonaria? Tá? A maçonaria, primeiro de tudo, oficialmente reconhecida, é uma organização, uma espécie de associação, no começo secreta. Hoje em dia não dá mais para dizer que é secreta, porque não é, né? Mas, digamos, tem segredos? Tem segredos, mas não é dos segredos que eu vou tratar aqui. Vocês me dêem licença que eu estou apreciando uma ótima cerveja daqui da região. Opa Beer, para quem ainda não provou, muito boa. Feita aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. A maçonaria é uma associação, é uma organização secreta inicialmente, como disse, de pedreiros, digamos assim. Maçom quer dizer basicamente isso, pedreiro ou talvez operário, que era o nome designado para aquelas pessoas que naquela época construíam grandes edifícios, catedrais, monumentos, enfim, né? Mas começou com uma associação de pedreiro, quase que como uma espécie de sindicato. Os propósitos pelo qual essa sociedade começou a existir variam, mas digamos assim que foi uma espécie de reação a um descontentamento do poder eclesiástico naquela época, que dominava, né, que era muito próximo ao Estado e tudo mais. Estamos falando aí então por volta da primeira metade do século XVIII, 1700 e alguma coisa. Começou na Inglaterra, depois foi se espalhando para o mundo inteiro. A maçonaria esteve por trás de muita coisa da questão da Revolução Francesa, que vai acontecer de 1789 a 1789, né? Muitos pensamentos maçônicos estavam dentro dos pensamentos dos revolucionários franceses, que a gente vai denominar aqui mais ou menos como iluminismo, vamos dizer assim. Então a maçonaria começou como uma sociedade secreta, foi proibida em vários países na época e tudo mais, né? Muitos governantes perceberam que a maçonaria poderia ameaçar o seu governo, ou que poderia ser nociva à sociedade, e começaram a criminalizar então sociedades secretas, né? No século XIX, então, houve um grande período aí de embate entre instituições tradicionais, né, o Estado, a Igreja e outras instituições, contra a maçonaria. Mas também houve muita ocupação de espaço por parte da maçonaria, se infiltraram em governos, né, em impérios. O Brasil é um exemplo dessa infiltração da maçonaria, por exemplo, ficou muito conhecido aqui no Brasil, a questão religiosa ali, né, do Império Brasileiro, na época, né, que foi a luta de um bispo católico contra a maçonaria, e teve aí o poder civil no meio, né, teve Dom Pedro
segundo no meio desse embate aí também, né? Então a maçonaria esteve por trás de muitos eventos ao longo da história, né? Vamos lá. O que pretende a maçonaria? Primeiro, os maçons dizem que nós, cristãos, acusamos eles de serem satanistas. E se resume basicamente a isso. Hoje se conseguiu uma contrapropaganda disso, né? Que as pessoas um pouquinho mais instruídas, vamos dizer assim, né? Elas dizem assim, olha, esse negócio de ficar rotulando a maçonaria de satanista, isso aí é coisa de fanático, religioso, ignorante. Não é verdade. Os maçons acreditam em Deus. Para ser maçom precisa acreditar em Deus e tantas outras coisas, né? A maçonaria, ela só quer o bem da sociedade, dizem eles. Vamos lá. Então a questão central do vídeo é realmente esse. O que quer a maçonaria? A maçonaria, se alguém me dissesse assim hoje, ó, a maçonaria ela não quer outra coisa senão o bem da humanidade. Eu vou dizer assim, é isso mesmo. Você tem razão. A maçonaria ela não quer outra coisa senão o bem da humanidade. Isso é verdade. Mas então qual é a razão de você se opor tanto assim à maçonaria, criticar tanto a maçonaria, né? O pessoal que acompanha aqui meu canal sabe que eu tenho uma crítica muito contundente contra a maçonaria e tudo mais. A resposta é simples. O bem da humanidade para a maçonaria não é o bem que realmente a humanidade merece, não. Essa não é a palavra correta. Não é propriamente o bem para a humanidade. Como se fosse o filho de 5 anos, uma criança de 5 anos, não querer se sujeitar ao poder dos pais porque ela quer o bem para ela. Então ela deixa de estudar, ela deixa de comer coisas saudáveis e vai se alimentar de doces e vai ficar o dia todo jogando videogame. Isso para a criança é um bem. Ela julga que isso é o bem. Mas os pais sabem que o bem para a criança realmente não é passar o dia jogando videogame nem comendo doces. Ela tem que dividir o seu tempo em estudos, lazer, cuidar da alimentação, da saúde, enfim. Seria basicamente isso. Então, a maçonaria não é outra coisa senão uma criança mimada. É a humanidade querendo achar que pode saber o que é bom para ela mesma. Isso nos remete à questão do Gênesis, né? Do pecado de Adão e Eva, que seria, o demônio falou para Adão e Eva que não, vocês não vão morrer se vocês comerem da árvore da ciência do bem e do mal, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, e aí a gente sabe o que aconteceu, né? E já que eu toquei em Adão e Eva, vamos falar do pecado original. E aqui está o X da questão para entender o porquê que a maçonaria está errada. Vamos lá. A maçonaria, depois eu vou dizer, mas sim, ela tem muitas raízes ateias, embora eles digam que precisa acreditar em Deus para ser maçom. Isso não é verdade, isso não é absoluto, pelo menos. Pode ser a regra, mas há exceções e há exceções muito importantes. Por exemplo, os revolucionários franceses, muitos eram ateus. Se não eram ateus de coração, pelo menos pregavam o ateísmo, que é mais grave ainda. Veja bem, a maçonaria nega que exista no homem um pecado original herdado dos nossos pais, Adão e Eva. A fé católica nos diz que o ser humano, por contração da própria natureza, no instante em que ele é concebido, ele herda de seus pais o pecado original. Não é a culpa própria, mas é o pecado original. E o pecado original está por trás de tantas desgraças. Essa tendência que nós temos ao mal, a nos desviarmos do caminho. Mesmo a criancinha de poucos anos de vida, né, tão logo começa na sua idade, mais ou menos da razão, já começa a querer
mentir, desobedecer ao pai. E se não for corrigida, né, vira um bandido, vira uma pessoa má, né? Porque são as nossas inclinações, essas fraquezas que nós temos, né? Os medos, a concupiscência, né? Como dizia São Paulo, né? Essa tendência que nós temos a só querer prazeres e esse egoísmo que nós temos. Então nós temos que sempre estar dosando, refreando contra a nossa vontade. Isso, de certo modo, nos atinge na carne, né? Mas é necessário. Então nós usamos a parte racional para ver, olha, não é bem assim, eu preciso me conter aqui e ali, eu não posso sair fazendo tudo o que eu quero, porque não é assim que funciona. Então isso é herdado do pecado original. Como nós somos criaturas boas, feitas por Deus, porém manchadas. Então nós precisamos estar nessa constante, vamos dizer assim, batalha, né? Então nós temos essas tendências. Mas isso é um artigo de fé. A maçonaria não crê nisso. Mas não é preciso ser muito crente para entender que o ser humano sozinho nunca foi e nunca irá a lugar algum. O ser humano, a humanidade, ela vai de mal a pior. Notadamente nos tempos modernos em que a humanidade abandonou Deus. A humanidade passou a se intitular ela mesma de Deus e agora está aí aberrações que nós estamos vendo, né? Um monte de atrocidades aí no mundo que eu não preciso nem nomeá-las, vocês conhecem muito bem. Isso prova que o homem sem Deus não é nada. Assim foi a Roma antiga, o paganismo antigo, né? Aonde existiram seres humanos reunidos, né? Salvo em Israel antiga e depois na civilização cristã, não houve, por exemplo, sociedade humana que não fizesse sacrifícios humanos. Só um exemplo do quão absurdo nós podemos chegar, do quão no fundo do poço nós podemos chegar se abandonarmos Deus. E a razão pela qual essa sociedade ainda não está mergulhada totalmente no absurdo, por completo, é porque ainda há Deus no meio de nós, ainda há muitas graças no meio de nós e ainda há pessoas que creem em Deus, que vivem uma vida santa, que são pouquíssimas, mas ainda há. Então creio eu que seja por isso. Senão, o bicho vai pegar, meu amigo. Então a maçonaria, o que ela diz? Nós queremos para o homem liberdade, e é o que está em todas as constituições hoje no mundo, é o que está no nosso hino nacional. E o sol da liberdade em raios fulge. Igualdade e fraternidade, que são os lemas da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade, legalidade e fraternidade. Entende? A igualdade era pregada por Robespierre, né, um dos cabeças da Revolução Francesa e tudo mais. Mas a legalidade seria o termo, né? Então, eles disseram assim, né, o positivismo, só vale o que está na lei. O que tiver na lei tem que obedecer. Veja, não existe uma justiça previamente estabelecida. Não existe um ser do qual emana a justiça, a verdade, enfim, o bem, a beleza. Não, isso não existe. A justiça é aquilo que os homens disserem que é justiça. A legalidade é aquilo que os homens disserem que é legalidade. Esse é o positivismo. Então, para a Revolução Francesa e para a maçonaria, tudo que estiver dentro da lei está valendo. É digno, é moral, está valendo. Então, se eu disser que um idoso de 60 anos não precisa mais viver, porque ele está estorvando o Estado e a sociedade, e eu aprovo a lei da eutanásia, foi aprovado, o parlamento aprovou, é constitucional, está valendo. Isso é moralmente aceita. São essas pessoas que nos acusam de acusá-las que são ateias. Mas veja, isso é ateu, isso é ateísmo. Porque se não há um Deus do qual emana o bem, a beleza, a verdade e a justiça, se a justiça ela emana da vontade da maioria, daí vem a questão da democracia, né, esse sufrágio universal que foi pregado pela maçonaria, né? Essa maçonaria, sufrágio universal, essa democracia, desculpa,
ela pressupõe que Deus não existe, que não existe o bem em si mesmo. O bem é aquilo que a sociedade, em dado momento, julgar que é bem. Então, se essa sociedade mudar e de repente disser que um menino que nasce menino não é um menino e sim uma menina porque ele se sente menina, se essa sociedade aprovar isso em lei, está valendo? Se essa sociedade disser que a criança dentro do útero materno não é um ser vivo ou não tem direito algum, que essa vida não precisa ser respeitada, mas alguém pode avançar sobre essa vida e eliminá-la simplesmente porque está na lei, isso está valendo, isso é moralmente aceita porque foi aprovada por lei. Tá entendendo? Se eu disser amanhã ou depois que cristão não merece viver, porque eles são um estorvo para a sociedade, e eu aprovar isso no parlamento, passar por todas as casas, ter votações e tudo mais, tá valendo? Então é isso que chegaremos. É isso que chegaremos, amigos. Essa é a sociedade que a maçonaria sonha. Só que não para por aí. Depois eles conseguirem nos enganar com essas artimanhas democráticas, porque até então, né, eles pregaram muito a liberdade de religião. Por quê? Primeiro porque a seita deles seria considerada herética, o que era em muitos países católicos um pecado capital, um crime, né? E o poder civil muitas vezes prevalecia sobre o indivíduo, causando-lhe diversos suplícios, penas, enfim, assim que era. Mas às vezes era só condenado eclesiasticamente. Ora, a maçonaria, não querendo receber as punições da igreja, tratou logo de espalhar por aí a liberdade religiosa. Tão logo eles conseguiram fazer isso, conseguiram que a maioria das pessoas aceitassem isso, eles pregaram também a liberdade de voto e de tudo mais. Né? Todas as pessoas têm direito a governarem o estado, o país e tudo mais. Imagina, todas as pessoas nascem aptas para ser presidente da república. Essa história de rei, monarquia, isso aí é coisa do passado. Né? Qualquer um tem condições. Assim como qualquer um tem condições de pilotar um avião e tudo mais. Né? Isso dizia a maçonaria. E aí surgiu o que está acontecendo hoje. Você vê presidentes da república semi-analfabetos aí comandando um país imenso, muitas vezes, como o Brasil, no caso. Né? Então, veja bem. E se esse presidente não for bom, a culpa é do povo. Porque o povo que escolheu mal. Veja bem, na verdade é uma forma de dizer que a culpa não é de ninguém. Nem deles mesmos que inventaram tudo isso. Então, se faz um impeachment e tira esse presidente e está tudo resolvido. Né? A culpa nunca é de ninguém, por isso os culpados nunca são punidos. Né? Daí vem também a impunidade. E, seguindo mais adiante, a maçonaria, na medida em que eles chegaram no estágio de hoje, que eles conseguiram se livrar totalmente do poder eclesiástico, que iria condená-los moralmente, e também do poder civil, que muitos os perseguia justamente por entender a sua doutrina perniciosa para a sociedade. Né? E hoje isso prova que aqueles governantes estavam certos, apesar de você achar que isso aí é um totalitarismo, uma coisa absurda, mas os frutos estão aí. Você está gostando do mundo que você está vendo? Foi a maçonaria que criou esse mundo, então não reclame. Tudo bem. Então, agora que eles chegaram a esse estágio, que o que vale é o que está na lei, é o positivismo e tudo mais, agora, meu amigo, você vai dizer o seguinte: mas espera aí, então isso é bom, porque eu tenho direito a ter minha opinião e discordar, por exemplo, da maçonaria, do globalismo, de tudo isso aí. Porque eles mesmos falam em liberdade, né? Então eu tenho direito. Então nós vamos formar grupos para aprovarem leis que sejam boas. Veja, isso é bom, vamos colocar lá governantes bons. E eles dizem o seguinte: peraí. Esse negócio de democracia aí não está dando muito certo. Esse negócio de liberdade demais aí não dá muito certo. Esse negócio de internet, do pessoal ficar postando videozinho no YouTube falando um monte de fake news, de teorias da conspiração e não sei o que. Isso é perigoso. Vamos acabar com isso. Então, agora eles estão lutando contra a liberdade. Porque, no fundo, eles nunca defenderam a liberdade. Eles nunca defenderam a liberdade. Eles defenderam uma libertinagem,
uma liberdade para fazer o mal, para desobedecer e para não ser punido. Agora que eles já fizeram isso, já chegaram no poder, já estão praticamente em todos os ramos da sociedade, nos mais altos graus, agora eles vão realmente implementar aquilo que eles acreditam ser o ideal. E esse é o ideal. Uma sociedade na Terra perfeita, sem Deus, sem religião, sem dogmas. É a verdadeira cidade dos homens, da qual falava Santo Agostinho. É o homem viver sem Deus. Ou, ao menos, se for para viver com Deus, que sejam os deuses do paganismo antigo. Também é um sonho da maçonaria, nunca esconderam. Daí a liberdade, todas as religiões são iguais e tudo mais. Mas quando eles conseguirem estipular esse tipo de culto, o culto cristão será abolido, será proibido. Porque aí nós vamos dizer, mas não é liberdade para todos os cultos? Menos o cristão. Menos o cristão. Porque no fundo a maçonaria nasceu de uma obstinação no mal. Eram pessoas que tinham certas tendências ao mal, todos temos. Ao invés de se corrigirem, acharam que a igreja estava errada, a sociedade que é má, que é errada, que é preconceituosa. Vamos formar aqui a nossa sociedade secreta e vamos tentar derrubar isso por dentro, se infiltrando, combinando as nossas artimanhas, né? Então, no sentido em que dizemos que... porque eles dizem, os católicos, os protestantes, os cristãos em geral nos acusam de satanismo. Pois bem, de certa forma, em certo sentido, nós poderíamos dizer sim que os maçons, nesse sentido que eu falei, talvez até não conscientemente, os cristãos? Os maçons, desculpe. Os maçons, talvez não conscientemente, e talvez nem todos saibam disso. Mas a maçonaria é sim a cidade dos homens que luta contra a cidade de Deus. E nesse sentido, ela serve ao demônio. Ainda que ela não saiba que faz isso. No entanto, me parece evidente, e aqui é uma especulação, lembra que eu falei que eu ia dizer o que era especulação? Mas me parece evidente, até onde eu estudei, até onde eu estou mergulhando nisso aí ainda, me parece que os altos graus, as pessoas mais iluminadas ou mais instruídas, mais aprofundadas dentro da doutrina maçônica, sabem realmente que eles estão numa direta oposição a Deus. E isso é o satanismo. Isso é satanismo. Não sei se eles adoram diretamente ao diabo, a figura do diabo, mas eles se colocam ao lado do diabo nessa luta contra Deus. E Cristo mesmo disse, quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Eu não estou aqui dizendo que eu sou perfeito, que os cristãos são perfeitos e tudo mais. Mas existe uma grande diferença entre você ter defeitos, tentar fazer o certo, cair, levantar, se arrepender, reconhecer, e você se obstinar no mal. Você saber que está errado e dizer que o errado é certo e o certo é errado. E é isso que faz a maçonaria. Tá bom, meus amigos? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Qualquer dúvida, qualquer crítica, deixe aqui nos comentários que eu faço outros vídeos para tentar esclarecer. Foi um vídeo geral, um apanhado geral dos objetivos da maçonaria. Eu posso trazer as provas, se alguém me perguntar aqui, eu trago, não tem problema nenhum. Eu tenho um certo conhecimento, já tenho alguns vídeos falando desse assunto. Tem um vídeo destrinchando documentos da maçonaria, comentando, né, que eles foram o pai do feminismo, né, de muitas coisas dessa democracia moderna que está aí, essa social-democracia, do liberalismo. A maçonaria está por trás de todos esses eventos. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.